Bom dia, bom dia. Vamos lá. Mais uma palavra, mais uma pílula da bondade de Deus na nossa vida. Thanks God every day. Bom dia. Oh, você não me provoca, hein, seu Jairo? Eu sou idosa. Então vamos lá. Livro de Êxodo, né? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 9 e seguintes. O que acaba com a amizade é intimidade. Pra você ver. Recebeu que eu sou idosa logo às 7 horas da manhã, mas tá tudo certo. Então ele disse, né? Faraó disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós. Bom dia, Elisa, bom dia, Thalita. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas. E o povo de Deus virou então escravo de Faraó. E tão atual essa história, né? Tão atual a escravidão. Só que não é mais uma escravidão física, às vezes pode até ser, né? Mas não é mais não é físico, mas é uma escravidão aqui dentro, né? Ou aqui dentro no nosso coração, onde nós somos convencidos de que tem muita coisa nesse mundo que não é para nós. E nós estamos aqui para lembrar que nós podemos estar vivendo como escravos, mas a nossa identidade verdadeira, quem somos nós? Nós somos filhos, né? E como diz Romanos 8, se filhos herdeiros, né? Então nós somos filhos de Deus e herdeiros de tudo que tem nessa terra. E se nós não estamos ainda acessando o melhor dessa terra, nós temos então que fazer esse ajuste, e é isso que nós temos falado tanto aqui. Eu tenho sido às vezes até repetitiva, né? Mas por que eu repito? Porque tem algumas verdades que elas estão tão longe da nossa realidade que é preciso que a gente fale várias vezes para ir quebrando, né? É como se nós tivéssemos uma parede de concreto na nossa frente, onde nós não conseguimos enxergar que isso é para nós. Nós às vezes entendemos, mas entender é um nível muito raso. Nós temos que sentir do coração e ter aquela certeza absoluta de que é para mim. Isso, todas as coisas, tudo que Deus tem, a plenitude de Deus é para mim. Então eu tenho que sentir com uma certeza absoluta dentro do meu coração. Enquanto eu não estou sentindo com essa certeza absoluta, eu estou só no nível raso do entendimento. Então eu posso ler a Bíblia, eu posso ouvir uma pregação, eu posso ouvir um conselho, onde fala que eu tenho direito de todas as coisas porque eu sou filha. Mas se eu não estou sentindo isso, eu não estou vibrando nisso. Bom dia, amiga. Bom dia, Sara. Bom dia, Carol. Se eu não estou vibrando nisso, se eu não estou sentindo isso, não vai acontecer na minha vida. Então aí viram pessoas boas frustradas. Então viram filhos frustrados. Porque eu sei que eu sou filho, eu entendo aqui nesse nível que eu sou filha, mas os meus resultados são resultados de escravo, de filho de escravo. Então o meu resultado com o que eu entendo não bate, né, o som com a imagem, e isso gera um perigo muito grande, que é a nossa frustração. Seja todo mundo bem-vindo aí. Então nós vamos bater nessa tecla até essa parede de concreto quebrar dentro de nós e nós realmente sentirmos e vibrarmos, começarmos a vibrar naquilo que Deus tem para nós, vibrar no grande, vibrar em Deus, né? Saber que isso é para mim, para você e não só para algumas pessoas, né? Seja bem-vindo, Ivânia, Lívia. É interessante que hoje eu lembrava, né, pensando um pouco nas nossas conversas aqui, eu lembrava de um bloqueio muito grande, né, que eu tive. Eu me casei a primeira vez com 17 anos. Desse primeiro casamento, eu fiquei casada até 21 anos e eu tenho uma filha, a minha neta, que eu sempre posto, é filha da minha filha desse primeiro casamento, né, 17 anos. E de lá pra cá, eu já tô com 50 anos, e de lá pra cá foram muitas decepções, ou muitas histórias acabadas, né? Muitas vezes que eu investi, que eu acreditei nessa área da minha vida, né? Que é o relacionamento, casamento e tudo, né? Construção dessa base aí, né? Que é o relacionamento. E eu fui endurecendo e eu não percebia.
Quando foi no início desse ano, eu lembro, gente, um dia, no início desse ano, eu participo, né, esse ano eu estou fazendo o 10 em 1, ou o pior ano, né, não é o pior ano não, é só um programa de desenvolvimento com o Pablo Marçal. Eu faço esse programa com ele. E logo bem no iniciozinho, foi janeiro, eu lembro até onde eu estava assistindo a aula com ele, né, do pior ano, e era janeiro ainda, e ele falava sobre a importância de sermos realizados como homens e mulheres. Ou seja, de ter uma pessoa, de estar casado, de ter uma pessoa que constitui com você ali uma família, homem, mulher, né, pessoas, né, que estão ali desenvolvendo e tal. Ele falava sobre isso, e eu, nessa aula, eu fui profundamente tocada e eu percebi que eu estava extremamente bloqueada. Por que eu estava bloqueada? Porque sem ter muita consciência, eu falava assim, não quero mexer com isso mais não. Eu falava isso, né? Então eu tenho 3 filhas, eu já sou avó, né? Então tá ótimo, eu vou me dedicar então à minha vida profissional, vou dedicar a cuidar das pessoas que andam comigo, né? As consultoras, as pessoas da minha rede, eu vou me dedicar a cuidar das minhas alunas, que realmente é uma coisa que eu tenho muito amor, né? De cuidar, a questão do emagrecimento, cuidar disso tudo, né? Que é o meu chamado, que é o meu propósito de vida. Eu vou cuidar das minhas filhas, né? Que já são 2, já são casadas, tem uma solteira ainda, então vou cuidar dos meus netos, enfim, eu vou viver uma vida maravilhosa, vou cuidar do meu financeiro, de tudo, mas esse negócio de relacionamento, não vou mexer com isso mais não. E isso estava dentro de mim. E estava tão forte, era uma certeza. E eu não tinha muita consciência, porque o grande problema do bloqueio é você não ter consciência. Quando você acha que está tudo certo, ainda coloca um tanto de justificativa para mostrar que está tudo certo, é o tal do sou gordinha, mas sou feliz, sou gordinha, mas o meu namorado ou meu marido está satisfeito. Ou então você vai dando justificativas em todas as áreas da vida que a gente não tem resultado. Então eu coloquei, não, eu sou ótima, eu sou feliz como mãe, eu sou feliz como avó, eu sou feliz profissionalmente, eu gosto do que eu faço, e a gente começa a colocar justificativas. E nessa aula com o Pablo, me deu assim muito uma angústia, porque eu percebi o tanto que eu estava bloqueada na área de relacionamento. Terminou a aula, eu fiz uma oração muito, muito sincera diante de Deus. Eu realmente fiquei muito assim, sensibilizada com tudo, e eu fiz uma oração diante de Deus e falei, Deus, eu te dou permissão para o Senhor me tratar nessa área. Você fala, André, precisa dar permissão para Deus? Claro que tem, claro que tem. Porque muitas vezes nós chegamos num bloqueio que nós temos, aí a gente fala, fecha o olho e fala assim, Deus me mostra. Mas Deus é Deus, Deus sabe que você não quer ver, Deus sabe que você não está afim, Deus sabe que você não está preparado, você não quer esse momento, né? Você está fazendo de conta porque alguém te deu um conselho. Então eu fui diante de Deus com muita verdade, com muita sinceridade no meu coração e falei, Deus, eu só tenho autorização para trabalhar na minha área emocional, na minha área de relacionamentos, eu quero ser curada nessa área. Eu não pedi a Deus uma pessoa. Eu pedi a Deus que Ele trabalhasse em mim, que me desse a cura desse bloqueio. E é tão interessante que quando nós temos algumas decepções, por exemplo, nessa área que eu estou falando, né? A gente começa a falar, porque fulano me traiu, fulano me deixou, fulana não sei o quê. E a gente vai colocando nomes de pessoas que nós encontramos ao longo do caminho e fala, eu não quero mais porque já fui traída demais, fulano, cicrano e beltrano. E a gente vai colocando nomes. E na verdade não é nada disso. Tá tudo lá atrás, né? E Deus foi me mostrando. Esse ano foi um ano assim poderoso em muitas áreas e nessa área especificamente. E Deus me mostrou onde é que estavam os meus bloqueios. Bloqueio de paternidade, bloqueio de religiosidade, bloqueio de autoestima. Tudo isso Deus foi me mostrando que Ele queria curar isso, né? E Deus foi me levando e me mostrando foi revelação em cima de revelação. Tudo porque eu falei com sinceridade de coração. E falei assim, eu não tenho resultado nessa área, eu quero ser curada nessa área, né? Então, como eu disse, eu não pedi uma pessoa, porque a pessoa é consequência. Eu pedi a cura do meu coração, a cura da alma. E aí Ele me levou lá atrás, na infância, e foi me mostrando ao longo desse ano tantas coisas. Gente, hoje que eu estou desbloqueada, que eu estou curada, eu olho para trás e falo, era impossível uma pessoa com tantos bloqueios nessa área como eu tinha, de ser feliz com alguém.
Não era a pessoa que estava com problema, era eu que estava com problema, né? E assim, como eu sempre fui uma pessoa boa, né? As pessoas riem que eu falo isso, mas eu sempre fui uma pessoa boa. O que é uma pessoa boa? Uma pessoa que tenta dar seu melhor, uma pessoa que tenta, né, ser ali a melhor pessoa junto com a outra, né? Eu sempre fui uma pessoa boa, altamente bloqueada. Então, quando você é assim, altamente bloqueada numa área, enquanto você não se abre e permite que Deus te mostre onde que estão os problemas, você vai continuar fazendo o que eu fiz e eu acho que você pode estar fazendo em alguma área. O que a gente faz? Bloqueada na infância, você busca pessoas na sua vida, adolescência, juventude, depois na fase adulta, pessoas que validem os seus bloqueios. Validem seus bloqueios. Por exemplo, uma pessoa que é bloqueada com um bloqueio de paternidade, eu falei ontem, pode ser porque o pai era muito bom ou porque o pai era ausente ou ruim. Quando você está bloqueado em paternidade, você busca homens que validem esse bloqueio. Como é que são? São homens, você busca homens que mostram que só seu pai é bom. E aí sem querer não, sem ter consciência, você começa então, tá vendo? Né? Fulano não presta, fulano também não presta, homem não presta. E aí a gente começa, né? Eu tenho o dedo podre, homem tudo é igual, todo homem trai. Aí a gente começa com as justificativas para esconder o que nós estamos guardando há anos, que são os nossos bloqueios, né? Nós temos alguns bloqueios de estimação, inclusive, aqueles bloqueios que a gente não abre mão de jeito nenhum dele e passa uma vida inteira com eles. Esses são os bloqueios que mais trazem sofrimento, naquelas áreas que você menos tem resultado, aquela área que você mais sofre, aquela área que provavelmente é motivo das suas orações. Então, quando você vai diante de Deus, você ora em relação àquelas áreas. Essas são as áreas que você está mais bloqueada. Que a vida inteira, aí você fala, Deus, quando é que eu vou conseguir me ver livre, né? E Ele te pede, só que Ele possa te mostrar e possa te curar. E às vezes nós falamos que queremos o resultado, mas muitas vezes nós não queremos o processo. Esse é o pior tipo de escravidão. É a escravidão daqueles que nem sabem que são escravos. Porque como eu disse ontem, né, quando você assume que você tem um bloqueio, você já está com 51% resolvido. O restante você vai pro deserto, que é o processo para resolver aquilo. Mas enquanto você não tem consciência disso, você não vai pro deserto, você não vai pro processo, você não vai ser curado. Né? Você continua como escravo sem saber que é escravo. Essa questão de traição é tão interessante porque as pessoas nós temos ainda muito uma visão machista sobre isso, né? E nós pensamos muito que a maioria dos homens trai. Tem até aquela frase, né? Não existe homem fiel, todo homem trai. Mas mulher também é infiel. Mulheres também traem, né? Não são mulheres ou homens que traem ou são traídos. Pessoas traem e pessoas são traídas. Eu tenho dois amigos que eu tenho intimidade, dois amigos, os dois homens, né? Que os dois foram traídos pelas mulheres, né? E interessante que eu conhecendo um pouco, né? Eu conheço não tão pouco a história dos dois, porque são pessoas que eu tenho uma certa intimidade. Os dois eu consigo ver claramente o bloqueio deles, né? Um tem um bloqueio de paternidade. Um pai duro e longe. Até hoje os pais são casados. Então bloqueio de paternidade não quer dizer pai separado, não. Pode ser também, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até hoje os pais são vivos e são casados. E ele tem um apego exagerado com a mãe e ele tem um afastamento do pai, bloqueio de paternidade. Então quando tem esse problema, é um bloqueio causado na infância de um pai duro demais, de um pai afastado, longe demais, um pai que nunca colocou um filho no colo, talvez, né? Tem muitas histórias desse tipo. E aí vai buscar na vida adulta pessoas que validem esse bloqueio. O outro caso, uma pessoa muito bacana, com muitos valores, um homem com muitos valores, extremamente bloqueado em autoestima. Ele não tem noção de quem ele é. Então a autoestima lá no chão. E aí ele busca então mulheres para validar que ele não tem valor. E provavelmente ele ouviu isso de mãe, de pai, não sei, de alguém, de educador, e é extremamente bloqueado. E o mais interessante, apesar de serem pessoas amigas, os dois nunca me deram liberdade de falar sobre isso, porque eu não saio falando com isso todo mundo não, viu gente? Eu falo com vocês aqui. Eu não saio falando com os amigos, eu não saio acusando os amigos de ser bloqueado não, né? Autoconhecimento é uma coisa de dentro pra fora, né? Então eu falo com vocês aqui que querem me ouvir, né? E eu falo comigo todo dia, eu busco isso, né? Nós temos algumas amigas que a gente tem bem intimidade de falar nisso, né? E a gente tá sempre falando, quase todos os dias esse ano a gente falou sobre bloqueios e tudo, e nós estamos nos desbloqueando, esse grupo de amigas, e eu falo todo dia aqui com vocês, mas os amigos que não querem ouvir, eu não saio por aí falando e nem mostrando bloqueio. E os dois eu tentei falar,
e eu senti, tipo, a parede, e aí eu já dei pra trás, claro, porque cada um cuida de sua vida, né? Eu cuido da minha, e que a minha vida seja inspiração pra alguém, e aí não o meu dedo seja nada pra ninguém, né? E nenhum dos dois me deu, então, autorização, né? Não autorização, tipo, não deu abertura, essa é a melhor palavra, pra falar, mas eu via claramente, e nem conversei muito sobre isso, mas dá pra perceber, né? A gente vai ficando bom nesse negócio de identificar, mas eles não queriam saber, porque eles estavam, né? Igual eu falei, né? Me mostra, né? E não pode mostrar, Deus não mostra, né? Mas no dia que eu fiz a minha oração, Deus sentiu a minha vibração, porque Deus sente, né? A vibração de verdade, a vibração de desejo. Eu falei, Deus, eu quero ser curada, eu quero ver. Mas é interessante, eu já tinha feito essa oração antes, mas assim, com a mão no olho, né? Então, quando eu fiz, Deus me mostrou. E Deus me mostrou coisas inacreditáveis. É coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida. É chocante. Tanto bloqueio, gente. É uma coisa chocante. Eu tenho comentado com vocês aqui o tanto que eu tenho sido desbloqueada esse ano. Mas por quê? Porque eu tô aberta para ver as coisas, né? Então as pessoas me perguntam às vezes, né? Como descobrir então um bloqueio? Primeira dica, essa é básica. Tem que querer ver. Primeiro é isso, porque um bloqueio, por exemplo, quando essa questão minha que eu contei pra vocês aqui agora, né, abri meu coração e contei minhas dores, quando eu vejo assim, ó, fulano não foi um bom companheiro, fulano não me respeitou, fulano não sei o que, tô errando o alvo, não é o fulano, nunca é o fulano, não tem nenhum fulano. Na verdade, o problema está lá na infância e está dentro de mim. E tá falando, André, mas alguém te bloqueou? Não, é o jeito que eu vi a história. É o jeito que eu vi. Então, o bloqueio ele é formado não é pelo que alguém faz, é como eu vejo. Porque se fosse assim, irmãos, por exemplo, teria o mesmo bloqueio com os pais. E muitas vezes você vê os irmãos com bloqueios diferentes. Porque ele foi bloqueado em momentos diferentes quando ele sentiu. Tem gente que é bloqueado na gestação. Tem uns que são bloqueados ali na primeira infância, até uns 3 anos, por exemplo. Tem outros que já é nos 7 anos. Então cada um vai ter um jeito de olhar a vida. Então nunca foi tão verdade para mim aquela frase, né, do Jean Paul Sartre, né, o filósofo. Não é o que fizeram com você, é o que você faz com isso. Então, quando, às vezes, uma surra de um pai, por exemplo, né? Quem já não apanhou na infância? Eu apanhei muito, gente, era terrível, apanhei muito. E, né, só que, por exemplo, os bloqueios que eu tenho não são os que as minhas irmãs têm. Nós somos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Então, não é o que o pai ou a mãe fez. É como você viu o que eles fizeram. Aí a criança cria um bloqueio. Ela não se sente amada, ela se sente rejeitada, ela se sente ridicularizada, ela se sente exposta, ela sente, é a criança que sente. E isso é maravilhoso, sabe por quê? A gente entender isso, que a gente para de errar o alvo de novo. Porque às vezes quando nós saímos dos adultos, não foi meu marido, não foi meu namorado, não foi não sei quem, aí a gente erra o alvo de novo, falando que foi meu pai, foi minha mãe, foi quem me criou, foi minha babá, foi minha professora, foi meu padre, meu pastor. Você errando de novo o alvo. Então não adianta, não são eles. Foi o jeito que eu vi isso. Foi o jeito que eu vi. Um exemplo muito clássico disso é quando, por exemplo, você tem um pai bom, um pai honesto, um pai bacana, mas esse pai, ele ficou muito tempo trabalhando fora. Quando você não teve pai ausente, que ficava viajando, né? Ou então que ficava trabalhando o tempo todo. Meu pai trabalhava dentro de casa, mas ele era muito trabalhador, sempre foi. Meu pai, eu lembro dele até meia-noite sentado na mesa de escritório para dar conta da família, 5 filhos. Então isso, uma criança pode sentir um abandono do pai. Mas o pai estava dentro de casa, ou então o pai estava correndo atrás das coisas na rua para dar conta da família. Então não é o que o pai fez em si, foi como a criança sentiu isso do pai. Sentiu abandonada, porque às vezes os coleguinhas tinha pai junto, tinha pai que levava na escola, tinha pai que acompanhava, que levava para a igreja, estava tudo junto, e às vezes a outra, ela se sentia abandonada. Por quê? Porque o pai nunca estava junto. Mas não é porque o pai é ruim, é porque a criança se sentia abandonada, porque o pai estava ali às vezes trabalhando para dar conta da despesa da casa. Então isso é interessante, porque aí nós paramos de errar também, de acusar pai e mãe. Que essa é outra trava que segura a gente e não desbloqueia. Então, para fechar o dia de hoje, primeira coisa, você quer ser desbloqueado? Queira ver. Queira ver onde está, onde você foi preso. Então, onde eu fui bloqueado é onde eu fui preso. E lembra que existe um que tem muito interesse de que eu e você sejamos bloqueados. Tem um que o tempo todo, que às vezes bloqueou seus pais ou seus avós,
para você ser bloqueado e você não testemunhar a bondade de Deus na sua vida, mostrando o resultado em todas as áreas. Essa plenitude é o sonho de Deus. A sua alma que se conecta a isso e quer também. Mas tem um que te bloqueou desde a infância para você não acessar tudo que é seu, porque você é filho e, se filho, herdeiro. Deus abençoe sua vida e até amanhã falando mais sobre escravidão, bloqueios e afins. Aproveita e tem uma conversa séria com o Criador, começa a conversar com ele para você descobrir o que você precisa cuidar, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe.